Nosso texto é o mesmo texto da semana passada, Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler os 5 primeiros versos. Deixa aqui tentar resolver essa tosse aqui, né? Tá. Essa semana foi um pouco complicado, mas com a graça de Deus nós vamos conseguir aqui, né, falar com os irmãos. Então, Gálatas, capítulo 6, do verso 1 até o verso 5. Vamos ler o texto. Então, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 1 até o verso 5. Paulo diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com o espírito de humildade e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois, se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada um avalie seu próprio procedimento, e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. Até o verso 5 da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, que nós acabamos de ler. Vamos orar nesse momento? Pai querido, nós agradecemos por esse momento agora que temos com o Senhor e que vamos ouvir da Tua voz, vamos ouvir da Tua palavra. Tivemos o nosso momento em que nos achegamos a Ti com as nossas orações, com os nossos cânticos, mas agora é o Senhor que vem ao nosso encontro para falar conosco. Momento especial, momento em que o Senhor olha para cada um de nós, para nos falar da Tua vontade, para nos ensinar da Tua vontade, para nos fortalecer na nossa caminhada. Nós te agradecemos por esse momento, porque a Tua palavra, que é a verdade, ela é alimento para a nossa vida, e ela nos fortalece em toda a nossa caminhada. Mais uma vez oramos, ó Deus, que aquilo que preparamos, ó Deus, tenha acima de tudo a ação do Teu Espírito Santo, para que seja, ó Deus, falado aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que o Senhor tem para cada um que nesta noite está aqui para ouvir da Tua voz. Oro, Senhor, para que eu seja tão somente Teu instrumento e que, ó Deus, possa levar da Tua palavra ao coração dos Teus filhos. Oro também, Senhor, pela vida do Paulinho, que está lá hoje em Oswaldo Cruz, lá na igreja, ministrando da palavra. Usa também Teu servo, usa a vida do Eric, que está ministrando aos irmãos de Birigui. Que assim o Senhor esteja, ó Deus, com esses Teus servos também, que fazem parte da nossa comunidade, para que sejam instrumentos, ó Deus, na proclamação da Tua palavra. É o que eu peço nesse momento, e que assim sejamos alimentados e fortalecidos pelo Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, irmãos, como nós falamos na semana passada, o nosso tema deste mês é da igreja como uma comunidade de amor. E semana passada, além desse texto, nós lemos também o texto de Efésios 4, verso 15, em que o apóstolo Paulo faz uma exortação dizendo aos irmãos de Éfeso: seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E a partir dessa palavra, e aplicando também estas orientações, essas exortações de Paulo à igreja dos Gálatas, nós começamos a falar sobre essa questão do crescimento. Paulo fala de crescermos em tudo, né? De termos uma vida de crescimento para atingirmos o estágio, melhor dizendo, da maturidade. E nós trouxemos essa questão da maturidade e lembramos para os irmãos que a maturidade, no sentido daquilo que a palavra de Deus nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina, é justamente se referir ou dizer que uma pessoa ela está madura espiritualmente quando ela está pronta para servir de referência
para os demais. Então trouxemos essa ideia de que Paulo traz, e ele inclusive tem aquela autoridade, né, em dizer, escrevendo aos Coríntios: sejam meus imitadores, assim também como eu sou imitador de Jesus, justamente por entender que esse era o caminho da fé. Esse é o caminho do cristão, né, de crescer, de amadurecer na fé, no conhecimento da graça de Deus e também ser frutífero. A maturidade lembra justamente isso, né? Não somente o nosso exemplo, mas quando pelo nosso exemplo nós frutificamos na vida dos outros. A partir disso, lembramos dessa palavra de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, e começamos a pontuar. Lembramos aos irmãos que nós estaríamos falando sobre maturidade e deixando um ponto, né, de lição, como lição para nós, em relação a uma pessoa ser verdadeiramente madura. E o primeiro ponto que nós tratamos a semana passada, estou fazendo essa recapitulação aqui, mas depois, se você quiser ouvir toda a palavra de forma completa, né, nós temos lá no canal do YouTube a mensagem do domingo passado, onde nós tratamos dessa lição. Uma pessoa madura é uma pessoa mais rigorosa consigo mesma do que com o seu próximo. A partir do verso 1, quando Paulo fala assim: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, o que vocês vão fazer? Restaurem essa pessoa com espírito de humildade, mas cuida-te de ti mesmo, para que não sejas tentado também. E aí nós lembramos justamente que a marca de uma pessoa madura na fé é justamente que ela é mais rigorosa consigo mesmo do que com o seu próximo. Ou seja, se alguém quer ser reconhecido como alguém madura, primeiramente ela tem que mostrar em relação ao próximo, e principalmente com alguém que está num estado de queda, de pecado, de lutas espirituais, tem que mostrar-se como alguém amoroso, manso, como alguém compassivo em relação ao erro do outro. Mas, ao mesmo tempo, se cuidar ou cuidar da sua vida para não cair, né? Ou seja, nos tornando intolerantes em relação a nós mesmos, em relação ao nosso pecado. Ou seja, devemos cuidar dos outros, mas em relação a nós devemos ser mais rigorosos, mais exigentes ainda. Isso que nós tratamos a semana passada, mas temos duas lições, e nós vamos aqui continuar falando sobre essa caminhada de maturidade, mais duas lições que Paulo nos traz aqui através desse texto em relação a nos tornarmos pessoas maduras na fé, maduras na caminhada cristã. E a segunda lição que Paulo nos deixa é que uma pessoa madura é aquela que na vida se compara consigo mesma e não com o seu próximo. Veja aí, você que está com a sua Bíblia aberta, né? O apóstolo Paulo, nos versos 3 e verso 4, ele fala o seguinte: pois se alguém pensa em ser importante, ou pensa ser importante, ou tem uma tradução que diz assim: se alguém pensa ser alguma coisa, interessante essa palavra, né? Não sendo, ou melhor, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalie seu próprio procedimento, e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Quando nós falamos que uma pessoa madura, ela vive a sua vida fazendo uma comparação diária a partir de si mesma e não com os outros, é porque nós, de certa forma, temos sempre uma tendência na vida de nos compararmos com os outros. Não sei se você já parou, eu acho que num grau maior, ou numa intensidade maior ou menor, isso faz parte da nossa vida, porque é comum a gente definir a vida em termos de presença e de ausência, de ter e não ter. Isso quer dizer o seguinte: na comparação com o outro, fica sempre claro uma coisa: aquilo que nós temos, aquilo que nós não temos. Eu tenho, o outro não tem.
eu não tenho, mas o outro tem, né? Ou até mesmo aquilo que eu gostaria de ter e também não gostaria de ter, né? E já que nós estamos falando desse caminho em relação à maturidade que nós precisamos alcançar, é como a gente olhar, por exemplo, a vida das crianças, né? Vamos pensar o seguinte: nós vivemos uma sociedade de consumo, né? Eu vou começar aqui tratando da questão das crianças, né? E as crianças estão lá na escola e de repente tem um tênis que agora é o tênis do momento, né? Um modelo de um tênis que é o tênis do momento. E o que acontece? Toda aquela criançada vai usar aquele tênis. Eu estou usando, pode ser qualquer outra roupa, né? E aí todo mundo. E de repente tem uns ali que não tem aquele tênis, né? Eles não têm, talvez por questões financeiras, eles não estão usando aquele mesmo tipo de tênis, né? E aí, essa aqui olha para a maioria e fala, aliás, é uma palavra que a gente usa interessante, todo mundo está usando, mãe. Mãe, eu preciso ter esse tênis, porque todo mundo está usando. Ou seja, essa pessoa que não tem, que não está dentro daquele suposto padrão, né, de vestimenta que deveria ser usado, já vai pensar o seguinte: tem alguma coisa que está errado, né? Alguma coisa está errado. Eu sou diferente desse grupo. Eu não tenho, então eu sou diferente desse grupo. De um outro lado, me fez lembrar uma coisa. Às vezes a gente vai chamar os anos passados, né? Mas eu vou dizer que bem uns 40, 50 anos atrás, não é isso porque eu falo tranquilamente, né, Gilberto? Você que mandou aquele texto lá das coisas dos tempos antigos, né? Mas vocês se lembram quando uma criança tinha um probleminha no pé e precisava usar aquela bota ortopédica? Alguém usou? Né? Lá, irmão, você foi abençoado. Lá, outro, né? Tem gente que não sei se vai lembrar, mas eu lembro disso quando eu era garoto. Tinha, às vezes, um coleguinha que tinha que usar uma bota ortopédica, que era, assim, um modelito charmoso, né? Vocês lembram disso? Aquela botona pesada, né? Quando chegava na escola, esse é o diferente, né? Já era o diferente. Então, já aquela pessoa, né, que tinha que usar, né, aquela criança dentro do grupo, todo mundo lá, né, seu chinelo, seu sapatinho, aquela não, com a botona lá, e a mãe fala, não pode tirar do pé. O médico falou que não pode tirar do pé, senão não conserta. É isso mesmo, Kleber? Ficou bom? Graças a Deus. Amém. E também tem outra coisa também, né? O aparelho ortodôntico, né? Quem que precisou colocar aquele aparelho? Zé Ricardo, coitado de você, bota aparelho ortodôntico, mas Deus foi misericordioso, até casou, né? Deus preparou uma mulher abençoada para estar do seu lado, né? E veja, né? E aquele que tinha que usar com freio, né? Coitado. E a criança tinha que ir na escola com aquela coisa, chegava lá, né? Nossa, a criança era totalmente diferente ali do grupo, né? E o que acontece? Por que eu estou trazendo essas coisas aqui? É para a gente pensar que essa diferença, ela gera uma avaliação, né? A gente olha, ela é diferente. Então a gente passa a perceber a diferença. A partir da diferença a gente faz uma avaliação e a gente cria, né, um diferencial em relação a isso. Ou seja, quem é melhor, né? Quer dizer, eu não preciso usar essa bota, eu não preciso usar o aparelho, então eu me sinto melhor do que aquele que está usando. Ou eu tenho esse tênis aqui, aquela criança não tem, então eu sou melhor. E nessa história, na vida, né, ninguém quer ser pior, ninguém quer ficar na pior. A gente sempre quer estar na melhor condição, né? E a gente está falando isso a partir de situações infantis,
né? Que as crianças muitas vezes, por causa dessas botas ortopédicas, ou aparelhos ortodônticos, elas passam a se comparar e criar esse juízo, né? Mas o grande problema é quando a gente leva essa questão das comparações para a vida adulta. E as pessoas continuam a viver a vida adulta fazendo comparações, né? Aí nós estamos diante de um problema. E aí é que Paulo está nos ensinando, está falando para nós sobre essa questão da maturidade, quando de repente eu vivo a minha vida também a partir de certas comparações, né? E quando na verdade, né, eu passo a viver nessa perspectiva de comparações, eu vou mostrando a minha infantilidade de fé. Ou seja, quando eu passo a olhar para o meu irmão da igreja, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, e eu começo a fazer aquelas perguntas: por que ele tem isso e eu não tenho? Por que as coisas para ele dão sempre certo e para mim nem sempre dão certo? Por que tem certas coisas que Deus abençoa a vida dele e eu não vejo Deus me abençoando em certas coisas? Por que Deus, aquele irmão lá que estava com o mesmo problema de saúde que eu, né? Por que Deus já abençoou com a cura e eu ainda estou aqui sofrendo com esse problema de saúde? Então, quando a gente, mesmo na fase adulta, continua a viver essa questão da comparação com os outros, nós devemos nos preocupar com a questão da nossa maturidade, porque se a gente vive assim, e a vida vai se definindo através, como nós falamos às crianças, presença e ausência, eu tenho, eu não tenho, né? O que acontece é que vem para o nosso coração, e vem porque as ausências vão falando mais alto, né? A ausência vai falando: nossa, você não tem isso, você não tem aquilo, com você não acontece isso. E aí nós vamos nos sentindo desprestigiados na vida. E, no sentido de falarmos como comunidade cristã, comunidade de fé, o que isso vem muitas vezes para as pessoas? Eu estou desprestigiado por Deus. Deus não está cuidando da minha vida. Por isso, Paulo, ele faz com que a gente mude o nosso olhar e faz com que a gente entenda que nós precisamos olhar para nós mesmos. É sairmos dessa perspectiva de comparação e começarmos a viver a vida a partir de nós, olhando para nós, né? Não a comparação não é mais com os outros. A comparação que eu faço e devo fazer na minha vida é sempre comigo mesmo, a partir daquilo que eu estou vivendo. Porque a partir do momento que eu vivo dessa forma, fazendo uma autoavaliação, né, fazendo essa autocomparação, olhando para mim mesmo e para aquilo que tem acontecido, né, eu passo a viver a vida não mais perguntando o que é que ele tem que eu não tenho, mas eu passo a mudar a pergunta e passo a dizer o seguinte: hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu fui ontem. É isso que Paulo está falando. Que o caminho da maturidade deve fazer com que eu me autoavalie e faça sempre essa pergunta: eu estou sendo hoje uma pessoa melhor do que eu fui ontem? Porque essa é uma das questões importantes da vida, não é? Quem se compara consigo mesmo, né, quer ser hoje uma pessoa melhor do que foi ontem. E é isso que a gente precisa ser. Não é fazer uma comparação com o outro, com aquilo que eu tenho, com aquilo que o outro não tem, mas fazer justamente essa autoavaliação, essa comparação que eu faço a partir de mim mesmo, para que cada dia eu possa ser melhor. E por que
Paulo nos incentiva a isso? Porque a gente precisa aprender a entender de maneira melhor a própria questão da prosperidade. Não é? Ele vai nos ensinar a mudar a perspectiva da vida, e quando a gente muda essa perspectiva da vida, a prosperidade, ela deixa de ser a quantidade de coisas que eu tenho à minha disposição, e eu passo agora a perguntar para mim mesmo, em relação à vida e à prosperidade, justamente o seguinte: o que eu estou fazendo com aquilo que está à minha disposição? Veja que interessante. Quando eu olho a vida dessa forma, não é? Eu não fico contando o quanto que eu tenho à minha disposição. Não é a questão da quantidade, é a questão do propósito e da qualidade da minha vida. Ou seja, o que eu estou fazendo com aquilo que está à minha disposição? Isso foi o que Jesus nos ensinou nos evangelhos. Quando diante daquela multidão, ele falou para os seus discípulos: deem a essa multidão, vocês mesmos deem a eles de comer. Eles disseram: Senhor, nós não temos nada. Mas ali havia um jovenzinho com alguns pães e alguns peixes, para alimentar aquela multidão. Ou seja, né, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou à nossa disposição? Não é a gente ficar olhando: mas fulano tem isso, fulano tem aquilo, o fulano estudou isso, estudou aquilo. Não, mas naquilo que você tem, o que você está fazendo com tudo isso? Então, Paulo passa a nos dar uma visão correta da prosperidade. Porque, na verdade, a realidade da vida é justamente essa. Há muitas pessoas, ou há pessoas, né, que com muitas riquezas, mas que não são prósperas. Pessoas com muitos bens, com muitas riquezas, e que não são prósperas, porque justamente a vida delas é simplesmente viver gastando essas coisas, e na medida em que elas somente gastam, elas vão se tornando cada dia pessoas piores. Mas ao mesmo tempo a gente vai olhando, né, para uma realidade totalmente inversa com pessoas com extremas dificuldades, pessoas que na verdade têm um orçamento bem apertado na sua vida familiar, sem muitos bens, sem muitas coisas, mas que na verdade são pessoas que, mesmo vivendo essas lutas, né, são extremamente prósperas aos olhos de Deus, porque elas aprenderam, né, na verdade, a viver a vida a partir da graça de Deus, conhecendo o amor de Deus, sabendo que o mais importante é aquilo que elas são e não aquilo que elas têm. Essa é a grande verdade. E esse é o quê da maturidade que o apóstolo Paulo vai ensinar para a igreja dos Gálatas e quer trazer para nós, no sentido da nossa vida ser uma vida de maturidade, que é justamente isso, viver nessa autocomparação. Não é a comparação com o outro, é a comparação que eu devo fazer comigo mesmo, a cada dia. Ou seja, hoje eu quero ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Esse deve ser um propósito que eu devo trabalhar na minha vida. Hoje eu quero servir mais a Deus e, consequentemente, servir mais o meu próximo do que eu fiz ontem, né? Hoje eu quero ter uma vida de melhor qualidade do que foi ontem. Ou seja, é uma vida de crescimento, onde eu sou grato a Deus pela vida que eu tenho e sei que ela pode se tornar melhor a cada dia. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. Não é em relação ao outro, não é em relação ao que o outro tem, não é em relação ao que o outro faz. Mas se eu fosse igual ao outro. Não, eu olho para mim mesmo e naquilo que eu tenho, naquilo que é a minha vida, eu sou grato e sei que minha vida pode se tornar cada dia melhor, porque Deus é meu parceiro nesta caminhada. Ou seja, a questão deixa de ser o que eu tenho, o que o outro tem, mas é a questão desse crescimento passa a ser justamente
de onde eu saio e para onde que eu quero chegar. De onde eu saio e para onde eu quero chegar, né? Então esse caminho eu só posso fazer com Deus e diante de Deus, né? E é o fim de uma caminhada de inveja e o começo de uma caminhada de humildade. Por isso Paulo escreve aqui no verso 3, né? Se alguém pensa que é alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Por quê? Porque na verdade, quando ele está falando isso para nós, que é importante eu fazer essa autocomparação para o meu crescimento, é porque quando é em relação ao outro, né, a gente só acha que é alguma coisa quando a gente está se comparando com alguém que está pior do que nós, não é verdade? Quando você fala assim, eu sou melhor, né? Mas melhor como? Né? Porque eu estou fazendo uma comparação com alguém que está numa situação bem pior do que a minha, né? E às vezes até a gente encontra justificativa, né? A gente encontra uma pessoa que está bem pior do que a gente, e a gente se acha que é melhor, e aí a gente fala assim, olha, mas também, essa pessoa está assim porque não se esforça, né? A pessoa não tem vontade de fazer as coisas, né? Está aí se acomodando com a vida, está acomodado com a vida, né? E quando a gente faz essa comparação, e a gente vai se comparar com alguém que está numa situação inferior, a gente vai se auto-enganando. É isso que Paulo está falando, né? Por quê? Porque eu fico tendo essa sensação de grandeza, né? Porque eu vi que o outro não chegou ainda onde eu cheguei. Mas eu só estou me enganando, porque na verdade eu também não sou nada. Você já sofreu essa tentação quando você encontrou um colega de escola, lá de 10, 20 anos atrás, né? Vou usar aqui umas figuras aqui, né? Aí você encontra um colega, né? Aí você pergunta, onde você está morando? Aí você fica aquela expectativa, né? No bairro tal. Não, eu moro no outro bairro. Né? Deixa eu dar uma olhada. Que carro que ele tem? Onde você está trabalhando? Né? Vou para o outro lado, assim, lado mais assim, que não acontece muito, mas o pessoal assim, nossa, como ela está gorda. Ela engordou. Eu não, eu tô aqui em forma, né? Já viu isso? Não acontece isso, não, né? Não, graças a Deus não acontece, né? É isso mesmo. É só no lado lá das Filipinas, né? Então, é isso que acontece. Quando a gente começa a querer, né, achar que a gente é alguma coisa, porque a gente conseguiu ou está num determinado estágio da vida. Mas Paulo está falando assim, olha, quem faz isso está se enganando. Quem faz isso, né, engana-se a si mesmo, sabe? Porque essa comparação que você vai fazendo em relação ao outro, que está pior do que você, só vai gerando em você orgulho, soberba, vai colocando no seu coração uma mentira de que você é melhor, você é mais importante, sabe? Mas quando a gente olha só para a gente mesmo, a primeira coisa que a gente vai perceber é isso que Paulo fala. Primeiro, que a gente não é nada. E segunda coisa é que dá trabalho ser alguma coisa. Dá muito trabalho a gente querer ser alguma coisa. Sabe? É trabalhoso. Porque você só vai chegar em algum lugar a partir do esforço. Você tem que se esforçar, né? Sabe? Você pensar, não, eu quero hoje ser melhor do que eu fui ontem. Você pode já se preparar que isso vai exigir esforço de você. Porque a sua carne, o seu eu, vai sempre querer levar você para uma acomodação. E você vai ter que vencer justamente primeiro a sua carne, a sua natureza que você tem, que quer se acomodar. É assim, sabe? Agora, quando eu falo, eu quero ser amanhã melhor do que eu sou hoje,
eu passo realmente a entrar num caminho que eu devo me esforçar, com a consciência de que eu também não vou estar sozinho, porque eu conto com a graça de Deus. E é por isso que no verso 4 Paulo fala assim: mas cada um avalie seu próprio procedimento, e daí então terá motivo de orgulho, né? Somente em si mesmo. Ou seja, esse orgulho de Paulo aqui, que Paulo não é algo negativo, é algo positivo, como sendo aquela vitória que você conseguiu nessa busca de crescimento, nessa busca de maturidade, sem viver, sem procurar se comparar com os outros, mas buscando ser melhor cada dia a partir de si mesmo, né? E isso vai trazer, consequentemente, esse contentamento espiritual, né? Deus tem estado comigo, Deus tem sido a minha força, Deus tem me dado graça para que eu possa cada dia ser melhor do que o dia anterior. Ou seja, essa satisfação de quem deu mais um passo, sabe, em direção na maturidade. Então, a primeira coisa hoje que nós destacamos é justamente isso, né? Uma pessoa madura é uma pessoa que na vida não faz comparações com os outros, mas vive sempre comparando-se consigo mesmo, para que um dia seja melhor do que o outro, para que cada dia essa pessoa seja melhor do que o dia anterior. A última lição que nós vamos tratar hoje, nesse caminho de maturidade, é também como nós estamos vendo. Primeiro, Paulo fala o seguinte: a pessoa madura é uma pessoa mais rigorosa consigo mesma do que com o outro, mais tolerante com o outro do que consigo mesmo. Segunda coisa, ela se compara consigo mesmo, né, em busca da maturidade. E por fim, uma pessoa madura, ela espera mais de si do que do outro na vida. Ela espera mais de si do que do outro. Veja que interessante, verso 2, né? Verso 2, o que Paulo fala aqui? Levai as cargas ou os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Quantas vezes você já ouviu esse versículo? Um monte, né? Ó, irmão, tem que levar as cargas uns dos outros, né? Alguém está lá precisando de ajuda, vamos lá ajudar. Não é isso que a gente ouve? Não é isso? Tudo certo? Tranquilo. Ouvimos sempre essa palavra. Só que é interessante quando a gente vê essa palavra do apóstolo Paulo, né? Porque ele fala sobre isso, e depois no verso 5, ele fala o seguinte: porque cada um carregará o seu próprio fardo. E aí? No 2 ele fala, carregar as cargas uns dos outros. No 5 ele fala, cada um vai carregar seu próprio fardo. O que aconteceu com o apóstolo Paulo, que na hora, né? Será que ele estava escrevendo, depois ele, não dá para pagar, né? Como é que eu vou fazer aqui? Não, vou dar uma corrigida aqui, né? O que será que aconteceu? Né? Que para ele falar no 2, depois falar no 5, parece que está, né, meio em dúvida em relação àquilo que ele tem que falar. É interessante a gente pensar o seguinte: quando o apóstolo Paulo, ou melhor, quando a gente lê um texto da Bíblia, a gente tem que pensar o seguinte: muitas vezes a gente lê um texto, a gente até decora o texto, como falei com os irmãos, né, mas a gente não olha para o contexto, né, tudo aquilo que está acontecendo, né, e às vezes a gente esquece que lá embaixo, dentro do contexto, tem um complemento do texto, né, que às vezes a gente não entende que é o complemento, vai ficar isolado. Então os textos vão ficando isolados e perdem o seu sentido. Vamos entender todo o texto, né, que nós lemos. O que Paulo está falando no primeiro verso? Tolerância e misericórdia, né? Trabalhamos domingo passado. Ou seja, vocês que são espirituais, se você tem alguém ali dentro da comunidade que pecou, está, né, um problema aí na sua caminhada, teve uma queda, o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão apoiar
perdoar, vão ser tolerantes, né? Ajudem essa pessoa, tá? Faz isso. Mas, parece que para Paulo, né, ele percebe uma coisa dentro dessa situação, né? Ele percebe que alguém poderia criar uma expectativa, né, de que necessariamente sempre vai aparecer alguém para carregar o meu fardo. Não, alguém tem que me ajudar. Alguém tem que me ajudar nessa caminhada, na caminhada toda. Paulo, na verdade, ele está apresentando uma preocupação aqui, bem prática, né, que a gente tem que trazer também para todas as questões, questões de ser igreja. A igreja não é o lugar onde as pessoas devem carregar as cargas uns dos outros? Sim, não é o lugar? Não é isso que ele está falando para nós? Mas o que pode acontecer? Pode aparecer uma pessoa, ou podem aparecer pessoas que estarão se apresentando numa expectativa absoluta de que sempre vai haver alguém que carregue a sua carga. Sempre tem alguém para carregar a minha carga. Sempre tem alguém para ajudar a resolver meu problema. E aí Paulo começa a ficar preocupado, porque essa pessoa ela vai entrar num caminho de dependência. Ela não vai querer resolver o problema dela. Ela vai achar que os outros é que vão ter que resolver o problema dela. Isso me faz lembrar até uma certa vez, quando, há muito tempo atrás, eu não era pastor nem nessa igreja aqui, alguém pediu para que eu fosse visitar uma senhora que estava com um problema no seu casamento, do relacionamento com o seu marido, e eu fui lá e eu ouvi dela a seguinte palavra, né? Nós estamos assim, com esse problema, com essa dificuldade e tal, e eu quero que seja resolvido. E eu chamei o Senhor, porque o Senhor é que vai resolver o meu problema. A sua oração é que vai fazer com que o meu casamento, ele volte a ser o que era. Eu? Eu nem conheço seu marido, nem quando eu primeira vez conheço a senhora, agora a senhora já jogou essa carga nas minhas costas aqui, né? Então, era mais ou menos isso que Paulo estava pensando. Quando alguém, né, acha que o outro é responsável em resolver justamente o seu problema. Essa pessoa cria essa expectativa de forma até absoluta de que sempre vai haver dentro da igreja alguém para resolver o seu problema. E quando a gente está olhando o texto, Paulo está falando o quê? Primeiro, sejam mais intolerantes com o seu pecado do que com o pecado do outro. Compare-se consigo mesmo e não com o outro. E agora, então, ele fala o seguinte: espere de si mesmo e não do outro. Se você quer ser uma pessoa madura, se você quer ter crescimento na vida, não fique esperando que o outro vai resolver seu problema, que o outro vai, sabe, ajudar você com isso, com aquilo. Vai à luta. O problema é seu. Vai, espere muito mais de si mesmo do que do outro. Porque se a gente viver nessa expectativa de que vai aparecer o outro, vai bater na porta de casa, vai perguntar o que está acontecendo com você, e eu vou resolver teu problema, primeiro, você vai entrar num caminho muito perigoso, que é esse caminho de dependência emocional e espiritual. Né? Você já ouviu falar aquela história da oração forte? Já ouviu falar? Não. Pastor, o senhor que é ungidão aí, o senhor tem oração forte. Não, meu filho. Oração é igual. Em nome de Jesus. A diferença é que tem oração de gente madura e tem oração de gente que ainda não cresceu na fé. E não consegue entender, sabe, que a oração não é só para a gente colocar as nossas situações de Deus, mas para transformar primeiramente o nosso coração em relação àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas quando a gente só está pensando na gente,
Então a gente quer que a oração do outro resolva o nosso problema. Não é assim? E é isso que Paulo está falando, né? Não fique esperando, né, do outro. Espere de si mesmo. Porque se a gente vive nessa expectativa do outro, primeiro a gente vai entrar nesse processo de dependência, e esse processo de dependência não traz crescimento e não traz maturidade. Não traz maturidade. Segundo, você vai se frustrar. Você vai se frustrar bastante, sabe? Porque muitas vezes as pessoas não vão atender você naquilo que você acha que é necessário. Então, a lição de Paulo aqui é muito simples. Meu querido, leve o seu próprio fardo. Na sua vida você tem o seu fardo para você levar. Não é para esperar que o outro venha levar para você. Ou seja, dê conta da sua vida você mesmo, né? Assuma as suas lutas, tá? Pare de reclamar que ninguém veio te ajudar. Não, lute, encare, sabe? Cada um leve a sua carga, porque a maturidade, e esse é o chamado de Paulo, é nesse caminho que ele está colocando a gente, a maturidade nos leva ao enfrentamento dos nossos próprios problemas, né? E quando a gente faz isso, a gente passa a encarar os problemas e enfrentar os nossos próprios problemas, nós vamos descobrir uma coisa muito bonita, sabe? Que, na verdade, nós não estamos sós, porque Deus está sempre com a gente. E às vezes a gente reclama até que Deus está longe. Sabe? Não é que Deus está longe, Ele nunca está longe. Mas porque é que eu quero que o outro vá resolver o meu problema. Mas quando eu enfrento e tenho essa coragem de carregar a minha própria carga, aí sim eu vou amadurecendo e vou descobrindo que eu não estou sozinho. E sozinho nós nunca estamos, porque Deus vai sempre conosco. E a grande verdade, quando a gente está falando sobre essa situação, é que, de forma bem clara, a gente vai caminhando todo esse tempo aí, em relação à igreja, ou talvez até alguma outra instituição, a gente percebe que as pessoas que mais criticam, as pessoas que mais reclamam, principalmente que a igreja não cumpre seu papel, né? A igreja não está cumprindo o papel de ajudar, de carregar as cargas, na verdade não passam de crianças espirituais que acham que só elas devem ser servidas. Porque, na verdade, quem entra, né, no caminho do discipulado, quem entende o seu chamado como igreja, e o seu chamado de servir e trabalhar pelo reino, esses são os que estão menos criticando, menos reclamando, menos chamando ou querendo atenção para si mesmos, né? Porque, na verdade, eles sabem que eles foram chamados para uma obra muito maior e que Deus vai estar sempre do lado deles em todas as circunstâncias. Me lembro de um livro que estava lendo, não me lembro o livro, mas sei que era do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele trazia uma frase que eu não sei nem se é um ditado popular ou se foi uma frase que ele mesmo citou, em que ele dizia assim: olha, quem não trabalha, dá trabalho. E isso é verdade. Quem não engaja a sua vida com o propósito do reino, vai ficar dando trabalho, vai ficar reclamando, vai ficar achando que as pessoas estão devendo para elas. E Paulo, escrevendo isso, pode ficar tranquilo, meu irmão, minha irmã. Paulo não está querendo dizer que não vai ter ajuda da igreja. Vocês sabem disso. Que a igreja vai estar sempre ajudando. A igreja vai estar sempre amparando, sempre cuidando, né? Mas o que ele quer lembrar com essa palavra é o seguinte: se cada um, primeiro, carregar o seu próprio fardo, a sua carga, e ainda for ajudar o outro que está precisando, aí no final todo mundo vai ser atendido. Essa é a grande lição que ele deixa aqui. O que Paulo não quer, e isso ele exorta a igreja, é ver gente murmurando, reclamando, sabe, justificando as suas derrotas e seus fracassos por falta de ajuda dos outros. Ah, não deu certo porque não me ajudaram, não fizeram isso. A luta é sua, a luta é minha.
E é isso que ele fala aqui nesse texto. Cada um vai carregar o seu próprio fardo. Porque o cristão que amadurece, o cristão que é maduro, ele sabe que cada um tem Deus ao seu lado, né? E quem tem Deus ao seu lado, não precisa de ninguém. Mas quando vem a ajuda, né? Você sempre está no lucro. Você sempre tem um plus na sua vida, você tem sempre um algo mais que mostra esse amor e esse cuidado de Deus para levar você no caminho da maturidade. Então, quando se vive essa expectativa dependente, né, de que alguém tem que me ajudar, ou alguém vai ter que ajudar a pessoa a vida toda, né, isso é terrível. E você sabe muito bem de uma coisa. Às vezes você ajuda uma pessoa e você até se sacrifica em ajudar essa pessoa, sacrifica do seu tempo, sabe? Sacrifica muitas vezes do seu tempo de lazer, do seu tempo com a família, você sacrifica, às vezes você até entrega alguma coisa material, você se dá por essa pessoa, sabe? Integralmente. Só que chega um dia que você não vai conseguir ajudar essa pessoa. Você não consegue ajudar essa pessoa. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar decepcionada com você. Você se dedicou totalmente, mas naquele dia que você fala assim, oh, não posso. Ela vai falar assim, nossa, esperava tanto dela. Sabe? Esperava tanto dela. Naquele momentinho ela vai fazer o seguinte, no momento mais importante da minha vida, eu não pude contar com o apoio dela. Você deu 98% do seu sacrifício, do seu esforço para aquela pessoa. Naqueles 2%, ela vai falar assim, sabe? Eu esperava mais dela. Eu esperava mais dessa pessoa. É isso que acontece. Por isso que Paulo fala assim, para com isso. Para com isso. Cada um carregue o seu próprio fardo. Não seja peso na vida do seu irmão. É isso que ele está falando. E fique tranquilo, porque mesmo que você tenha alguma necessidade, você ainda assim vai ser ajudado. Você vai ser ajudado. Você não vai deixar de ser ajudado. Porque quando eu assumo a minha luta, sabe, eu conto com Jesus. É isso que é importante eu entender. E de qualquer gesto, de qualquer pessoa, vai ser sempre motivo de alegria, vai ser sempre motivo de gratidão a Deus, porque eu vou perceber que Ele está do meu lado, Ele está cuidando da minha vida. Deus é sempre bom para mim. Sabe? Quando você sempre fica esperando dos outros, você acorda e você vai para um lugar e você olha assim, nossa, a pessoa nem me disse bom dia, essa pessoa nem sorriu para mim. Você só fica exigindo dos outros que elas façam alguma coisa dentro da sua expectativa. Mas quando você sabe que a luta é sua e que Jesus está com você, sabe, você vai lá na padaria, a moça fala, bom dia, que bom dia, que coisa mais bonita eu receber um sorriso, um bom dia caloroso. Tudo é motivo de gratidão para Deus, porque eu sei que Deus está transformando cada dia, cada luta em vitória para a minha vida. Então, eu quero terminar aqui. Essa é a proposta de Paulo. Eu acredito que é uma proposta muito importante para a nossa vida, né? Nós estamos falando de uma igreja que cresce, que tem maturidade, né? E principalmente quando a gente fala de relacionamentos. E Paulo, falando dos relacionamentos, ele traz essa proposta para nós. Então, seja mais rigoroso com você mesmo do que com seu irmão. Primeira coisa, para de ficar apontando o dedo. Use de misericórdia, use de graça, mas seja exigente,
busque excelência na sua vida, sabe, em relação aos propósitos que Deus tem para você. Pare de viver uma vida de comparação. Pare de viver uma vida de comparação. Uma pessoa madura, ela se compara consigo mesma, para que cada dia ela seja melhor do que o dia anterior. Em último lugar, espere muito mais de si mesmo do que dos outros. Esse é o caminho, né? Carregue o seu fardo, vá à luta. A sua luta é sua. E confie que Jesus está do teu lado. E estando do seu lado, você nunca vai se sentir desamparado. Deus abençoe você, Deus nos abençoe e dê a disposição para entrarmos sempre nesse caminho de maturidade.